Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso canal Cristalizou Cast. Vocês que ainda não se inscreveram no canal, por favor, eu peço a todos que contribuam aí com a gente e façam a sua inscrição. Cristalizou Cast, tá certo? Então hoje nós estamos aqui com o casal Amanda e Davi. Eles vão estar compartilhando aí conosco um pouquinho da história da vida deles, tá certo? Então nós iniciaremos esse ano, né, com continuaremos com o nosso projeto e iniciamos esse ano com esses dois convidados maravilhosos aqui, são nossos amigos também, e eles estarão compartilhando as suas histórias aí conosco. Legal? Gente, muito obrigada por estarem aqui, por terem aceito o nosso convite. É um prazer estar recebendo vocês e a gente vai compartilhar a vida de vocês aí agora com o nosso público. Tá bom? Pode falar um pouquinho, Amanda? Se apresenta aí. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer, Vivi, pelo convite. Meu muito obrigado. Meu nome é Amanda, sou esposa do Davi, né? E a gente vem aí na nossa trajetória da fé. Eu vou falar um pouco sobre mim, né? Mas eu já estou aí nessa caminhada já há 18 anos, servindo a Deus. Na Igreja Universal, nunca fui em outra denominação, né? Foi onde eu me encontrei, foi onde eu me achei e é onde a gente está até hoje, né? E é onde vocês vão conhecer um pouco da nossa história, como que acabou acontecendo do nosso casamento, da nossa união e como a gente trabalha hoje para Jesus, salvando, ganhando almas para o reino dele, né? Posso dar continuidade, Pode. né? Fica à vontade, é que assim, a gente fica um pouco nervoso, né, câmera, tudo mais, mas assim, eu quero que seja algo, um bate-papo, onde que vocês realmente se sintam à vontade. Okay. Beleza. Ok. Quer falar um pouquinho também sobre você? Bom, eu sou o Davi, o marido da Amanda, e estou aproximadamente 14 anos também na presença de Deus. Nós congregamos na Igreja Universal, somos obreiros lá, e vocês vão conhecer um pouco da nossa história também, como a gente se conheceu, numa barraca de pastel. E vocês vão entender um pouco mais dessa história. Eu vou passar primeiro para minha esposa, que a mulher costuma falar um pouco mais. Então deixa ela falar aqui à vontade, depois eu dou continuidade. Então, a gente, na verdade a gente não, primeiro falando sobre mim, né? Tá. Eu me converti aos meus 16 anos de idade. Eu tinha um problema muito sério, problema de saúde muito grave. Tive como se fosse uma úlcera no estômago, né? Uma ferida no estômago. E isso me desencadeou muitas dores, isso me desencadeou muito desconforto. Eu não conseguia trabalhar. Nessa época eu já trabalhava registrada, mas eu não conseguia. Eu ia para o trabalho, passava mal, voltava para casa, hospital, enfim, aquela coisa. E aquilo foi me cansando. Porque a gente foi no médico, minha mãe me levou no médico, fizeram exames em mim e o médico falou para minha mãe, o médico foi bem taxativo para minha mãe, né? Falou assim, olha, ela tem aí uma ferida no estômago e o destino dela é daqui para frente tomar remédio, vai viver de remédio. Tá. Então, isso foi aonde foi assim, a porta de entrada para poder buscar Deus, né? Que, infelizmente a gente só busca Deus quando a gente realmente está no fundo do poço, né? E aos meus 16 anos eu me vi, poxa, peraí, eu tô com um problema sério de saúde e o médico, e isso aqui que o médico mandou fazer. Mas assim, eu não aceitei aquele diagnóstico, eu não aceitei aquilo que me foi passado. Porque eu falava, poxa, eu sou tão nova, eu vou ter que conviver com isso, né? E minha mãe, nessa época, minha mãe já frequentava a igreja, minha mãe já ia na igreja, sempre chamava, mas como todo jovem, né? Deixa pra buscar Jesus quando tiver mais velhinho. Não é pra mim. Não é pra mim. Não, quando eu tiver mais velhinho. Então, não ligava, não queria saber, né, de religião nem nada. Mas esse foi o estalo para poder eu ir. Comecei a ir e muitos sabem que a Universal, ela tem um trabalho de libertação forte, né? E foi uma bênção. Eu fui. E logo de início eu vi Deus trabalhando na minha vida através da cura. Veio primeiro a cura, né? Então, a cura da enfermidade. Da enfermidade. Veio a cura da enfermidade. Só que é muito engraçado e vale a pena ressaltar isso. No momento da enfermidade, no momento da dor, a gente faz muitos votos, né? Sim. Normalmente não é assim? Sim. A gente vai, Senhor, se o Senhor fizer
é mais ou menos uma barganha, né? Para ser sincero, uma barganha com Deus que a gente tenta fazer. Mas eu fiz um voto com Deus, não foi uma barganha, foi algo realmente que eu quis fazer com Deus e eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me curar disso, se eu ver a tua glória em minha vida, eu vou te entregar minha vida até o dia que eu morrer. Então, assim, nesse momento você já sabia o que era servir a Deus, né? Você sabia, sabia já o que era um compromisso. Sim, sim. Eu conhecia, porque assim, foram 6 meses, tá? Esse processo, não foi assim, cheguei papum, não. Foram 6 meses um processo de libertação, de limpeza, vamos dizer assim, né? A gente chega sujo do mundo e Jesus faz aquela limpeza. Então foi 6 meses de limpeza mesmo, né? De restauração. E aí foi quando eu peguei e falei para Deus, eu falei, já chega, eu não aguento mais. Então assim, se o Senhor me limpar dessa enfermidade, me curar, eu vou entregar minha vida 100% nas tuas mãos e no teu altar. Aí foi onde houve realmente a minha conversão, né? Eu me converti. E como que é a conversão? A partir do momento que você mata a velha criatura. Enquanto a velha criatura ela está dentro de você, ela está viva dentro de você, essa velha criatura ela grita o tempo todo para poder ela ser o que era lá fora. E a forma da gente matar a velha criatura é através do batismo nas águas. Ali eu vou matar aquela velha criatura para nascer uma nova criatura, né? Então foi onde eu me batizei nas águas, e dali começou a minha caminhada na fé, até os meus 19 anos. Fui indo, né? Continuei na fé, dentro da igreja, participando de vários projetos dentro da igreja, projetos sociais. Fui indo na minha fé, tranquila, né? Sem pensar em nada, sem focar em nada, apenas cuidando de mim. Até que aos 19 anos eu fui trabalhar na feira. Me chamaram para trabalhar numa barraca de pastel, eu estava desempregada, sem dinheiro. Eu falei, opa, é um momento, né? Uhum. Fui trabalhar na barraca de pastel. Aí foi onde conheci a criatura. Foi onde eu conheci essa pessoazinha aqui na feira. E a criatura já era salva? Nada, não já era. era convertida, eu vou né? só falar um pouquinho antes, que aí depois ele vai entrar com a parte dele. Mas o que acontece? Ele ia na barraca de pastel, comprar pastel, e eu só via ele 2 vezes na semana, que era no sábado e no domingo, que a mãe dele, né, é feirante, os pais dele já são feirantes há muitos anos, e eles faziam feira comigo, na mesma feira que eu ia somente de domingo e de sábado. E todo sábado e domingo eu via ele, eu achava bacana, porque eu falava, nossa, que legal, esse rapaz vem ajudar os pais dele, né? Uhum. E o pessoal não vai conseguir ver, mas meu esposo ele tem uma deficiência de nascença, então isso me chamava atenção, ver um rapaz com deficiência, mas ajudando os pais na feira. Aquilo me chamou a atenção, porque eu pensei assim, a primeira coisa que eu pensei, se é um bom filho, então vai ser um bom marido, né? Mas isso sem intenção nenhuma. E aí ele começou a frequentar a barraca, e ali começou a surgir um sentimento por ele, né? Aquela admiração começou a virar sentimento. Mas, quando eu soube o histórico da pessoa, né, aí foi um pouco complicado, que aí ele pode contar. A capivara. Quando começou a surgir as capivaras. Quem era o Davi? Graças a Deus, quem era o Davi? O Davi, ele nasceu com uma deficiência chamada artrovipose, também conhecida como luxação congênita no quadril. Foram 17 cirurgias, desde o início dos 6 meses, aproximadamente uns 15, 16 anos. Então foram 17 cirurgias e nesse período, era criança, então a gente não lembra de muita coisa, mas depois eu comecei, existia uma promessa do médico que eu não iria andar, o médico prometeu e não era qualquer médico, foram 4 médicos diferentes, inclusive médicos conceituados, de um hospital muito bom em ortopedia. Só que em um determinado momento em casa, com 6 anos, me deu vontade de ir no banheiro, e minha mãe contando a história, eu comecei a andar apoiando nos móveis. Então dali já vinha uma história. Cresci, conheci o mundão, e aí amizades, inclusive uma das amizades foram vocês, né? E nessa o Davi começou a criar um histórico bem ruim, um histórico de amizade, bebida, prostituição,
Inclusive tem uma cena que depois vou contar no nosso relacionamento, mas não no nosso relacionamento, mas no momento em que a gente estava se conhecendo, né? Mas de muita prostituição, de muita bebida. Mas Davi, quando você fala assim, prostituição, né? Porque às vezes o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, fala, mas como que ele se prostituía? Só explica um pouquinho, só para ficar claro isso. Quando a gente fala de prostituição, né, são vários relacionamentos e sem compromisso nenhum, sem compromisso, um atrás da outra, realmente aquela bagunça que a gente vê hoje, sem compromisso, sem a intenção, simplesmente de bagunçar, curtir, e é o que Deus intitula como prostituição, né? Porque o relacionamento, quando a gente traz para a presença de Deus, é um relacionamento sério, um relacionamento que realmente você obedece o que está escrito. Então o meu era bagunçado, realmente era uma bagunça, ia para o samba, bebia muito e sempre saía com uma companhia dali. Então, realmente uma prostituição. E um outro problema que muita gente não sabia, inclusive, acredito que vocês não sabiam, que era um ponto de interrogação gigante na minha vida. Por que eu nasci com essa deficiência? Eu sou do meio. Não queria que meus irmãos nascessem com problema, não era isso. Mas por que eu, o do meio, nasceu com problema na minha vida? Por que um problema de essa deficiência de nascença? Porque nesse decorrer em que eu nasci, 17 cirurgias, foi muito sofrimento, muitas cirurgias. Por que eu? Então eu carreguei isso, apesar de não mostrar para as pessoas, porque sempre vivia sorrindo, mas quando eu estava sozinho, colocava a cabeça no travesseiro para dormir, sempre falava por que as coisas eram mais difíceis sempre para mim. E carreguei isso por um bom tempo, até onde eu conheci a Amanda. Inclusive, o que eu ia colocar aqui é que quando a gente se conheceu, inclusive na feira, e a gente começou essa conversa, a minha mãe virou para Amanda e falou, tem certeza que você vai se relacionar com o Davi? Tem certeza que é ele que você quer? Porque o Davi é muito bagunceiro, o Davi vive numa vida muito promíscua. Então essa foi a orientação da minha mãe para Amanda. Agora você pode continuar quando a gente se conheceu. Ela falou isso, né? Até mesmo porque assim, ela via meu comportamento e ela via que era diferente, né, dos demais relacionamentos dele, das bagunças dele. E ela falou pra mim, eu vejo você é tão assim certinha, tem certeza que você vai querer namorar ele? Mas aí eu falei pra ela, olha, mas primeiro, né, eu não estou namorando ele, eu estou conhecendo ele, né, e segundo, se não for, Deus vai mostrar que não é e acabou. Uhum. Quanto a isso, eu estava bem resolvida, né. Sim. E foi aí onde a gente começou a conversar, né, começamos a conversar, e aí me surgiu um estalo, né? Aquelas ideias, mulher sempre tem uma ideia. E eu queria realmente muito ir no cinema assistir um filme que tinha lançado na época, nem lembro o nome do filme. E aí, o que eu fiz? Como ele foi na barraca comer pastel, eu falei, vou jogar uma pra ver se esse cara... Vai que cola, né? Tem que jogar um verde pra colher maduro. Já que o cara não toma atitude, vamos tomar uma atitude, né? E eu peguei e falei, brincando assim com uma outra pessoa, falei, menina, eu queria tanto ir assistir tal filme, mas não tem ninguém para me fazer companhia. E ali ele pescou, né? Pescou a informação, e aí ele mandou uma pessoa ir lá me pedir o meu telefone, aí eu dei. Eu acho que na cabeça dele tava tipo assim, mais uma, né? De boa. Só que agora eu vou contar essa parte, deixa eu contar. Tá. Aí peguei o telefone dela, liguei pra gente marcar esse passeio. E aí quando eu liguei e ela deu a entender, poxa, vamos, eu preciso, alguém me leva, ninguém me leva no cinema, eu levo. Mas eu sabia que ela era crente. Uhum. E eu falei, o que eu vou fazer com uma pessoa crente? Eu, bagunceiro, todo final de semana, feijoada, samba, balada, bebida. Só que eu estava tão cansado dessa vida, que aí eu falei, eu vou. Aí eu liguei para ela e falei, vou conhecer. Aí liguei e ela falou, não é assim. Não é assim. Você tem que vir aqui, conhecer os meus pais. Aquele procedimento. Aí na minha mente vem
o pai dela no meio e ela assistindo um programa de domingo à tarde na televisão, coisa que eu estava acostumado a ir para feijoada com samba. Só que eu falei, eu vou ver o que acontece. E aí ela me passa o endereço, anota o endereço, não conhecia, e pego meu carro e começo a procurar esse endereço. E aí rodo e passo e não acho o número, porque ela deu o número numa avenida muito movimentada. E aí eu falei, poxa, mas ela mora nessa rua aqui, estranho, porque não tem, né, residência. E aí quando eu me deparo no endereço, eu vejo a placa Igreja Universal do Reino de Deus. E é o número que ela me deu. Aí eu falei, eu não acredito, porque eu pensei que ela era crente, mas não sabia que ela era tão bitolada assim, a ponto de dar o endereço da igreja. E aí eu encostei no estacionamento e estava pensando realmente em ir embora. Foi a hora que ela encostou. Aí ela me fez um convite, vamos assistir uma reunião? Cheguei bem na hora da reunião, ela já tinha descido. Eu falei, eu estou na chuva, vamos se molhar. E aí entrei, teve uma primeira reunião. E aí de lá, não estava interessado na reunião, não fui para estar interessado na reunião. Saí de lá basicamente sem prestar atenção em nada. Só que aí no final eu falei, poxa, eu não vim aqui só para assistir a reunião, né? Vamos comer pelo menos alguma coisa. Aí pegamos o carro, fomos até um determinado lugar para comer alguma coisa. E aí ela senta na mesa e rasga o verbo. Quer falar? Fala foi literalmente rasgar. Porque você já tinha os indícios, né? Que a mãe dele havia falado, e aí você aproveitou já para... E assim, eu dei o endereço da igreja para ele na intenção dele entender o seguinte... aqui é a minha prioridade, né? Aqui é a minha prioridade, não a igreja física, mas a minha igreja espiritual, falando, né, de igreja espiritual. E foi ali onde eu encontrei Jesus. Então aquilo ali era a minha prioridade naquele momento. E ali já conversei com ele na mesa, já rasguei o verbo com ele na mesa, falei, olha, é o seguinte, não tem sexo, não tem brincadeira, aqui ou vai ser relacionamento sério ou vá com Deus. Foi algo bem direto e reto. E ele entrou de cabeça, tentou, ele mesmo fala, né, que ele foi bem assim, vou tentar, vai, se não der certo, se não aguentar, paciência. Mas assim, para resumir mais, né, até porque a gente quer falar sobre o que Jesus fez na nossa vida, né. Nessa brincadeira já são 13 anos de casado, né, nós namoramos direitinho, nós noivamos, tudo isso em um ano, e nos casamos, né? E hoje já são 13 anos de caminhada, de casamento, enfim. Só que nesses 13 anos que a gente vem servindo a Deus juntos, né? Porque aí realmente houve uma transformação na vida dele, né? Primeiro Deus me transformou, mas a gente contou toda essa história para poder as pessoas que estão assistindo a gente entender como que é o trabalhar de Deus, né? Ele poderia ter trazido ali para mim um bonitinho, de gravatinha, mas não. Deus queria primeiro que eu salvasse a alma dele, né? Era para essa alma ser salva. Para depois que essa alma fosse salva, nós dois juntos viessemos ganhar mais almas para o reino dele. E só para colocar um ponto, até para ela dar continuidade, que quando eu cheguei na igreja, meu maior problema era aquele ponto de interrogação. Por que eu nasci com essa deficiência? E aí eu comecei a frequentar, porque eu queria conhecer um pouco mais da Amanda e mudar a minha vida, e comecei a frequentar a igreja. E aí, numa determinada pregação, em uma pregação, a minha vida mudou. Porque está escrito lá na palavra de Deus que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí veio uma pregação onde eu conheci essa verdade. Porque eu nasci com essa deficiência e eu falava o porquê eu. Até que teve uma pregação que fala daquela passagem que teve um cego, né? Que ele estava num determinado local, Jesus passando com os seus discípulos, aponta e pergunta por que ele nasceu assim. Foi ele que pecou ou foi os pais deles que pecaram para que ele nascesse assim? E aí Jesus vira para os discípulos e fala, ele não nasceu... nem ele pecou e nem ele pecou, pais, né? nem os pais deles pecaram. Mas ele nasceu com esse problema, vamos identificar como problema,
para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. E aí me caiu a ficha, porque isso automaticamente eu associei a minha vida do porquê que eu nasci com essa deficiência. Eu nasci com essa deficiência para que a glória de Deus fosse vista na minha vida. E daí até então, até hoje, eu tenho uma missão, eu coloquei uma missão dentro de mim. Que as pessoas vejam Deus na minha vida. A minha deficiência, toda a dificuldade que eu tenho, é para que a glória de Deus seja vista na minha vida. E aí a gente começou a viver pela fé, literalmente, porque a gente largou o mundão e fomos viver de fé em fé. Eu conheci a obra de Deus, meu maior desejo foi me tornar um obreiro, então passei por todo um processo, né, de transformação, de conhecer o Senhor Jesus, de me dedicar a ter um batismo com o Espírito Santo, a ter uma vida realmente com Deus, para aí sim poder me tornar um obreiro dentro da Igreja Universal. E hoje a gente vive nessa fé. E agora você pode continuar a história que você estava. E para finalizar, e a gente hoje, são 13 anos que a gente serve a Deus, 13 anos casados, né? Porque eu, na verdade, já estou há 18 anos servindo, ele há 15, né, 15 de conversão, né? Mas na obra são 13. Eu já sou 18 de conversão, mas na obra são 15 anos que eu sirvo a Deus. E a gente serve como? Ganhando almas, falando de Jesus, falando de tudo que Ele fez na nossa vida e falando quanto Ele pode fazer na vida de quem está assistindo. Que não importa se você é um deficiente, não importa se você é um drogado, não importa se você tem um problema de saúde gravíssimo, não importa. Não importa. Jesus, ele tem o poder de vir, salvar, restaurar e transformar a vida daquele que ele quer e como ele quer. E usar a gente da forma como ele quer, a partir do momento que a gente se dá e se abre para ele, né? E graças a Deus a gente tem visto isso através da nossa vida, porque o quanto a gente puder falar de Jesus, a gente vai falar, e o quanto a gente puder salvar, enquanto a gente estiver nessa terra, na missão de salvar, é isso que nós vamos fazer. Qual o maior legado de vocês hoje? Como vocês mesmos já compartilharam, que a forma que vocês servem a Jesus, o que vocês fazem, né? Mas qual que é o maior legado hoje que vocês, se hoje tudo acabasse, qual que era a bandeira que vocês destacaram aqui? Eu acho que certeza ganhar almas. Ganhar almas. Nosso maior prazer é isso. A gente cuida do projeto na igreja. A gente é o coordenador da evangelização, onde tem trabalho dos Anjos da Madrugada, que é um trabalho feito com os moradores de rua. A gente tem núcleo nas casas, a gente vai até a casa da pessoa fazer uma oração. A gente tem evangelização de rua, a gente tem ponto de oração, onde a gente faz oração. O que mais que tem? Tem um trabalho social, com entrega de cestas básicas, ajuda em alguma questão social para as pessoas. Então, em tudo quanto é trabalho para que a gente possa levar pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus, é isso. Então, a bandeira que a gente leva hoje, primeiro é do Senhor Jesus. E a segunda, almas, o nosso desejo é salvar, que a gente vê muito legal nesse trabalho, nesse canal, que é levar a palavra de Jesus para as pessoas, com N oportunidades. A gente trabalha com isso e faça chuva ou faça sol, a gente está ali trabalhando toda semana e é uma coisa que dá prazer para a gente. O maior prazer nosso é estar envolvido com a obra de Deus, é estar envolvido com um trabalho para salvar pessoas. Quando a gente fala salvar, levar as pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus, esse é o nosso maior prazer e a bandeira que a gente carrega. E assim, Davi, sei que está acabando o nosso tempo, eu já vou até fazer um trato aqui com vocês, se vocês aceitam vir novamente para a gente ter uma parte 2, se vocês aceitarem, por nós, ok, né? E eu gostaria de saber, assim, você é muito questionado, porque assim, você vai abordar normalmente pessoas que não conhecem a Cristo. Você é muito questionado em relação ao que Deus é esse que você serve, onde você tem toda uma dificuldade e ainda assim você fala que Ele existe. Eu nunca fui abordado, só que é um ponto que eu sempre, eu tenho dentro de mim muito claro. Porque assim, poxa, Jesus fez isso lá com fulano,
curou e não curou, e com você até hoje você ainda tem essa dificuldade. O que acontece, né? A gente está aqui e a gente não sabe quais são os planos de Deus. O porquê que, automaticamente não aconteceu um milagre e minhas pernas ficaram fortes do nada, eu não sei. Só que uma coisa eu tenho dentro de mim, assim, muito bem enraizado e olhando nos olhos de qualquer um, falo isso, eu não me troco por ninguém. Por ninguém. A minha esposa sabe, tem semanas que eu passo algumas dores na minha perna, pelo esforço que eu faço, mas o que eu sou hoje, o que ele já fez pela minha vida hoje, se eu tirar tudo que eu tenho hoje, vender e colocar no altar, não paga o que ele fez por mim. Então, a minha deficiência hoje não faz diferença, porque tudo que eu quero eu consigo fazer. Se eu tiver que pular daqui e descer pelo prédio, eu vou conseguir, do meu jeito. Se eu tiver que correr, eu vou conseguir correr, do meu jeito. Então eu não tem nada que me pare hoje, nada. Então assim, poxa, você queria ter uma vida diferente do que a que você tem hoje? Não. Eu não mudaria nada. Eu só mudaria uma coisa. Eu iria conhecer Deus antes do prazo que eu fui conhecer, porque eu sofri muito até conhecer Ele. E toda essa dúvida que eu tinha, eu carreguei por anos e anos, onde uma palavra mudou a minha vida. Né? Então não me troco por ninguém, não me troco por nada. E se um dia vier esse questionamento, eu tenho um prazer de responder, porque assim, eu não tenho hoje, eu tinha sim um preconceito contra mim mesmo, que eu carregava, mas hoje isso está muito bem trabalhado, porque Jesus deixou muito claro que Ele quer me usar aqui, e eu vou estar à disposição dEle, porque daí vier. Amém. Todo nosso convidado, a gente finaliza com um refrãozinho de algum louvor que marcou a vida, a trajetória. E eu queria fazer esse convite para vocês. Tem alguma coisa aí no Gogó mesmo que se a gente souber aqui, a gente ajuda, senão a gente a minha voz acompanha. Minha Mas voz vamos lá. Horrível, então eu vou deixar para minha esposa, que ela é muito melhor nisso. A voz de taquara rachada, né? Não, mas tem sim. Tem um louvor que é um louvor que ele marcou a minha conversão, que é sobre a história do vaso de alabastro que foi quebrado aos pés de Jesus, né? Mas pode cantar o refrão? Pode. Segura aí, pessoal, pelo amor de Deus, aguenta aí. Só tu coloca tapar o ouvido. Mas é assim, ó. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu transforma em amor todo o pecado seu para adorar a Deus. Aleluia, muito bom. Tá escondendo o ouro aí, hein? Você viu? No nosso casamento, Por isso, eu sei, eu sei. Só ela vendo eu ali no altar, ela começou quase chorando, aí não consigo terminar. Davi, deixa uma mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Vocês já estão convocados de voltar aqui e a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa conversão e a gente tem muitas perguntas aí. Então, finaliza. Não deixamos você falar, né? É para ser objetivo. A Bíblia fala, tem uma das passagens pequena que fala, tem de necessidades de perseverança. E eu falo principalmente com você, que provavelmente segue esse canal porque você é cristão. Continua firme, persevera, não abre mão da sua vida com Deus. Tem uma das passagens que ele fala lá em Apocalipse que venho sem demora. Quando ele fala venho sem demora, se a gente colocar em outras palavras, ele fala assim, aguenta mais um pouquinho que eu estou chegando. Jesus está voltando. Aguenta mais um pouquinho, persevera, permanece na presença de Deus, porque muito pior é se você abandonar todo esse legado, porque você tem muito a perder.
Tá certo, então. Muito obrigada a vocês. Obrigado por estarem aqui, por compartilhar toda essa história aí com nós, com o pessoal que está nos assistindo. Nós ficamos por aqui. Eu peço a todos que continuem se inscrevendo, curtindo, dando like, compartilhando, porque é só através de vocês que o nosso conteúdo vai existir. Tá certo? Um grande abraço para vocês e fiquem na paz. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.